você percebe que a nossa vida não tem sentido quando se depara com a realidade. Você vê, por exemplo, no caso daquele garoto João Hélio, que foi arrastado, né? Ele ficou se não me engano, ficou enroscado no cinto de segurança, e os bandidos fugindo e foram arrastando o moleque, lixando ele no asfalto. Ele morreu de uma forma brutal, cruel. Você vê, por exemplo, o caso da Isabela Nardoni e tantas outras crianças, pessoas que morrem numa coisa assim tão sem sentido, né? Você vê pessoas morrendo de forma tão banal e você vem perguntar qual que é o sentido da vida. Não tem sentido. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Antony Galvão chegando com mais um vídeo sensacional, rápido e objetivo. Não vai ser longo, porque não é eu que vai falar, né, na maior parte do vídeo, mas sim um cara extraordinário, um cara que eu tenho também por ele um apreço, e de uma forma simples ele consegue explicar coisas muito legais, que é o Salatiel Júnior. Este canal também faz cortes de vídeos do Salatiel, as primícias que tem aí na internet de racionalidade. E você vai ficar com um vídeo maravilhoso a partir de agora, rápido, do Salatiel, que um ateu de 16 anos fez uma pergunta para o Salatiel sobre o sentido da vida. O cara simplesmente, como dizia meu avô, fez cabelo e barba. Falou em poucas palavras se verdadeiramente a vida tem sentido aqui neste planeta e se de fato há um Deus por aí. Então você vai ficar alguns minutos com o Salatiel e eu vou voltar para finalizar o vídeo rápido e objetivo. Fica aí, deixa seu like se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, deixa um like negativo também, não importa. Deixa uma mensagem aí. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui, porque este canal eu vou trazer muitas primícias para ajudar ainda mais as pessoas a abrirem a mente. Com vocês, Salatiel Júnior. Hoje quem pergunta é Yasmin Alves e ele diz assim, ó: Oi, Salatiel. Bom, me chamo Yasmin, tenho 16 anos e não tenho religião e nunca tive. Tá, que bom. Menos mal pra você. Mas gostaria de saber qual argumento você tem para o sentido da vida. E principalmente, se o Deus bíblico não existe, qual é a razão de nós possuirmos o dom de amar e de saber o que é certo e errado? É tantos assuntos numa mensagem só? Bom, eu tenho muitas outras perguntas, mas essas são a principal. Um amigo meu me desafiou a provar que Deus da Bíblia não existe. Ele disse que vai me fazer acreditar, por isso eu gostaria, por favor, de argumentos bons. Obrigado pela atenção. Vamos por partes, né? Esse vídeo aqui provavelmente vai ficar longo, é muita coisa. Vamos por partes, ó. A primeira coisa que você falou aí foi qual o argumento que eu tenho para o sentido da vida. Nenhum. A vida não tem sentido nenhum. A vida não tem significado. As pessoas nascem e morrem sem um propósito definido. Você percebe que a nossa vida não tem sentido quando se depara com a realidade. Você vê, por exemplo, no caso daquele garoto João Hélio, que foi arrastado, né? Ele ficou se não me engano, ficou enroscado no cinto de segurança, e os bandidos fugindo e foram arrastando o moleque, lixando ele no asfalto. Ele morreu de uma forma brutal, cruel. Você vê, por exemplo, o caso da Isabela Nardoni e tantas outras crianças, pessoas que morrem numa coisa assim tão sem sentido, né? Você vê pessoas morrendo de forma tão banal e você vem perguntar qual que é o sentido da vida. Não tem sentido. Simplesmente buscar uma resposta para isso é perda de tempo. A única resposta sensata e racional que eu poderia dar para você significa sobrevivência. O único sentido que nós temos aqui é sobreviver e procriar, mais nada. Acreditar que existe um plano divino, que Deus está olhando por você, é fácil quando você tem comida na mesa, quando você tem sua casa. Agora, quando você é assaltado, quando você mora em lugares que não tem nem saneamento básico, quando você vê crianças morrendo de fome, quando você vê o caso, que eu falei para você, desse João Hélio que foi assassinado de forma brutal, você olha para isso e fala assim, meu, qual que é o sentido disso? Não tem sentido. É essa a grande diferença. Você tentar ficar buscando uma resposta para isso, você vai ficar maluco. Porque talvez você fale, ah, não, mas o meu objetivo é ajudar pessoas. Beleza, o seu pode até ser ajudar certas pessoas, uma causa nobre e tal, mas e aquelas pessoas que são exterminadas da Terra de forma assim, como se fosse uma barata? E aí, qual que é o sentido disso aí? Eles vieram aqui só pra se fuder? É isso que você está querendo dizer? Deus planejou, criou eles, ou não, eu vou fazer esse garoto aqui
fazer a Isabela Nardoni, pro pai dela empurrar ela lá do quarto andar, lá ela vai se esborrachar no chão, vai dar um pouquinho, não. Ah, pegar aqui esse garoto aqui, nossa, isso aqui, olha que morte legal, fazer ele se arrastar aí no asfalto quente, e ralando a cara, assim, ó, e ralando, ele morrendo aos poucos, né, tanto no choque como ele ralando, quer dizer, aí você pergunta pra mim assim, qual a razão de nós possuirmos o dom de amar e de saber o que é certo e errado? Bom, aí já é outro departamento. A questão do amar, isso nada mais é do que o sentimento de empatia. Eu já fiz um vídeo falando sobre a ilusão do amor. Depois você entra aí na descrição, eu vou deixar. Se eu não deixar na descrição, que às vezes eu esqueço, dá uma procurada no meu canal lá, a ilusão do amor. Esse sentimento que as pessoas chamam de amor é um sentimento de empatia e isso foi sendo desenvolvido ao longo de milhares e milhares de anos. Você vê, por exemplo, no passado, não havia amor pelos escravos, né? Escravo era lixo, né? Não era nem considerado humano. Hoje já tem pessoas que amam os negros, que tratam ele com respeito, nananana, embora tenha racismo também. Então, essa questão do amor foi um sentimento que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos devido ao simples fato de nós termos um convívio social. E a questão de certo e errado, que nem você perguntou assim, como que a gente sabe que é certo e errado? O certo e errado é a mesma coisa. O que a gente chama de certo e errado são valores que foram adquiridos durante os anos, durante os séculos, né? E não se esqueça, certo e errado é relativo. O que é certo e errado hoje, no passado não era. Eu vou dar um exemplo para você entender, Yasmin. É o seguinte, ó. Há uns anos atrás, o pessoal considerava escravidão como algo legal. Antigamente era certo um cara de 25, 28 anos casar com uma menina de 13 anos. Não tinha esse negócio de pedofilia. Inclusive tem aqueles casos de família, para quem já é mais velho aí já deve saber isso. Eu não sei bem o nome, como é que se dá. Mas tinha aquele lance assim, o pai que arranjava um marido pra filha. A filha não tinha que escolher nada, não tinha negócio de amor. Ai, ela até se apaixonou. Ai, aquele garoto é tão lindo. Não tinha isso aí. Se foda se ela se apaixonou por outro. O pai quer que case com fulano e tal, a menina ia casar e já era. Antigamente era assim, esses casamentos arranjados. Hoje ainda tem um pouco, né? Bem menos. Mas se descobrem isso, a sociedade hoje repreende isso. Hoje a gente não vê isso como algo bom, algo legal. Hoje a gente tem todo esse lance, né, de direitos iguais e tal. E por falar em direitos iguais, as mulheres no passado também não tinham direito a nada, nem a trabalhar, nem sair de casa. Inclusive, nos dias de hoje, ainda existem países que vivem dessa forma, né? As mulheres não têm direito a nada. Hoje em dia as coisas são bem diferentes. Você vê a mulher trabalhando, você vê a mulher nas empresas, você vê a mulher ganhando um espaço que é merecido, né? Mas isso nem sempre foi assim. Se você voltar alguns anos aí no passado, você vai ver declarações de que o homem achava absurdo. Onde se viu mulher trabalhar? Isso é um absurdo. Mulher tem que ficar em casa, cuidando do filho, lavando louça. Esse era o pensamento comum antigamente. Hoje já não é mais assim. Então, o que era certo no passado, hoje é errado. E o que hoje é errado, no passado era certo. Portanto, certo e errado são valores que vão mudando, né? Não são valores absolutos, são relativos, que vão mudando de acordo com o que a sociedade vai evoluindo. Pode ser que daqui, sei lá, 100, 200 anos, muitas coisas que hoje você tem certeza que tá certo, isso mesmo, lá no futuro os caras vão achar que tá errado. A sociedade em si vai achar isso errado, vai reprimir, vai reprovar. Então, esses valores de certo e errado, eles vão sendo adquiridos conforme os anos vão passando, conforme a gente vai tendo essas relações, né? Foi se percebendo ao longo dos anos que escravidão não era algo legal, que escravidão gerava mais prejuízo do que benefício. Percebeu-se que escravidão não dava lucro, percebeu-se que escravidão era errado. E ao longo dos anos isso foi sendo eliminado até chegar nos dias de hoje. Então, o ser humano ele vai aprendendo ao longo dos anos. A gente vai evoluindo nesse sentido. É meio que uma tentativa e erro. O ser humano vai tentando, não dá certo. Aí um bando de gente faz aquilo dar certo e errado, vai se adequando. Por isso que o certo e errado vai mudando, né? Isso não tem nada de sobrenatural, não tem nada de misterioso. Isso até tem um monte de artigos na internet que você pode pesquisar e ler a respeito. E uma outra coisa que seu amigo falou aí na mensagem, ele está equivocado, é o seguinte: ele desafiou você a provar que o Deus da Bíblia não existe. Isso você pode falar para ele. Quem tem que provar que Deus existe é quem faz a alegação, não quem não faz. O ônus da prova está em quem afirma. Então, é ele que está afirmando que Deus existe, é ele que está afirmando que o Deus da Bíblia é real. Então, quem faz a afirmação tem que provar, não quem não tem nada a ver com isso, não quem não acredita. Você não tem que provar nada que não existe, quem tem que provar é ele. É a mesma coisa, eu vim aqui e falar assim, pessoal, é o seguinte, ó, eu viajei para Marte e agora eu tenho um superpoder, só que eu não posso mostrar para vocês. Eu adquiri um poder de teletransporte e eu consigo ir para qualquer lugar. Prove que o que eu estou falando não existe. Quem tem que alegar que existe é quem está fazendo a afirmação. Eu estou afirmando que eu tenho poderes. Eu estou afirmando. Eu tenho que provar que o que eu estou falando é verdade. Não você tem que provar que isso não existe. Não faz sentido isso. Então, não esquece de falar isso pro seu amigo não. Beleza?
E com relação ao seu amigo que vai te convencer e tal, eu recomendo que você não fique dependendo das pessoas te passarem informação, não fique dependendo da minha resposta, da resposta de qualquer outro vlogger. Eu recomendo que você estude, que você vá ler artigo. Tem um monte de site na internet aí com um monte de matéria, tanto de cristão como não de cristão. Acho que você deve ler os dois, você deve conhecer tanto um quanto o outro. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais você vai aprender, menos propenso a ser enganado, menos propenso a ser ignorante você vai ser. Então, pessoal, vocês assistiram aí? Em poucas palavras, o cara disse tudo. Infelizmente, ele tá certo. Infelizmente, às vezes eu tô certo. Infelizmente, eu queria estar errado, ele também. Quando ele falou aí sobre as mortes de crianças, cara, não tem sentido. A vida é sobrevivência, foi o que ele falou. É sobrevivência. E eu já falei em outros vídeos aqui e continuo falando. Nós somos um amontoado de comidas de outras espécies. Estamos aqui, não sabemos porquê, não há sentido nenhum e temos que sobreviver. Somente isso. Se você ficar procurando resposta dentro de uma religião, se sacrificando, brigando por uma crença mística, por um Jesus que nunca aparece, por um Deus que não está em lugar nenhum, apenas por um livro, uma crença, um dogma, um costume que você aprendeu, infelizmente você está perdendo o seu tempo. Invista em você, que você vai ganhar muito mais. Invista em você, que você vai ganhar muito mais. Um abraço ao Salatiel, tudo de bom. Espero sempre que você seja este cara que você é, fortalecido nas ideias para ajudar as pessoas a pensarem e analisarem. Eu aprendi muito com você também. Aprendo com Jason Ferreira, aprendo com Antônio Miranda, aprendo com Sabino e outros mestres aí. E por isso que hoje, a cada dia, eu estou sempre me preparando mais para suportar os baques desta vida. Fui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, que já vai ser pelo canal Pilastra da Verdade. Tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão.